Você é cuidador familiar de algum parente idoso? Ou está começando nessa jornada de cuidado por agora? Se sim, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como usar 3 técnicas simples que vão te ajudar a tornar o cuidado com seu familiar idoso mais leve para você. Você é cuidador? Acredito que todos nós que estamos aqui nessa missão de cuidar do nosso parente idoso queremos proporcionar a ele ou ela uma vida plena e, ao mesmo tempo, aproveitar a companhia deles. Quantos de nós, cuidadores familiares sobrecarregados, damos o nosso melhor para garantir que o nosso idoso tenha a melhor saúde possível dentro da nossa realidade, a melhor comida, um bom ambiente, acesso a atividades e terapias, e ainda assim, no fim do dia, exaustos, gostaríamos de ter energia para fazer algo por nós mesmos? E quantas vezes você já parou e percebeu que, apesar de tantas coisas relacionadas ao seu idoso, você está cansada demais para passar um tempo livre de preocupações com ele ou ela, criando boas memórias que você levará para a vida? Quantas vezes você já desejou isso, com todo o seu coração? Quantas vezes você já se viu nesse lugar desse dilema entre cuidar de si e cuidar do outro, querendo dar conta de tudo? Será possível cuidar bem sem deixar de lado outros aspectos da vida que também sejam importantes para você? Para você cuidar bem sem se deixar de lado, é preciso pensar de forma estruturada na longevidade plena do seu idoso, elaborando um plano que foque nas várias áreas da vida e dessa forma criar uma rotina que seja significativa para ele ou ela e adotar estratégias que ajudem a reduzir a carga do cuidado, como por exemplo, dividir as tarefas, comprometer com o autocuidado possível e contar com uma organização do cuidado que ajude a sobrar mais tempo para você. E essa é a minha proposta aqui para você, te mostrar a possibilidade de poder proporcionar ao seu idoso uma vida mais plena, sem se sobrecarregar, o que te permite aproveitar melhor a companhia do seu idoso e também se dedicar a outras atividades que também sejam importantes para você. Então, se você já cuida de um parente idoso, quer cuidar de forma mais leve, com menos sobrecarga, quer otimizar o cuidado com métricas e dados que monitorem o estado geral do idoso. Se você quer ser rede de apoio de um cuidador familiar, quer ter tudo que envolve o cuidado organizado, com acesso rápido e fácil, se você tem ou não tem cuidador. E principalmente, se você quer construir uma rotina significativa e que proporcione uma longevidade plena para o seu idoso, sabe que para dar o seu melhor, descansar é tão importante quanto cuidar e isso não te faz menos dedicada. Quer ter mais tempo livre para aproveitar o seu idoso, para além das tarefas rotineiras do cuidado, podendo viver bons momentos e construir boas memórias. Enfim, se você quer cuidar bem sem deixar de se cuidar, me acompanhe aqui que eu vou te mostrar 3 técnicas que vão te ajudar com cuidado e que podem ser aplicadas já agora. Mas antes de eu te passar as 3 técnicas, você sabe por que é importante tornar o cuidado mais leve? Vou te contar um pouco da história da minha família com cuidado, como percebemos a importância de tornar o cuidado mais leve e também vou compartilhar com você o que estudos dizem sobre a sobrecarga do cuidador familiar. A história da minha família com cuidado começou quando a minha avó ficou acamada em 2014 e a minha mãe passou a cuidar dela. Em 2015, me juntei à minha mãe para ajudar com a minha avó, além de cuidar do meu pai desde 2018. Minha mãe faleceu em 2021. Um dia antes de falecer, minha mãe sentou ao meu lado e desabafou comigo. Nunca vou me esquecer daquela conversa. Minha mãe falando sobre a quantidade de coisas que ela fazia, a sobrecarga sofrida por ter que conciliar o cuidado com a minha avó acamada e a produção de doces caseira para complementar a renda, a falta de percepção das pessoas para a quantidade surreal de trabalho que ela assumiu e a dor por querer ter se desenvolvido profissionalmente e ter uma situação financeira mais estável, junto com o sentimento de baixa autoestima por sentir que não dava conta de tudo. Isso tudo sem direito a férias ou descanso por 7 longos anos. Éramos nós duas cuidando da minha avó e equilibrando o cuidado com todo o resto, com algum apoio do meu irmão e do meu pai. Estudos recentes sobre a situação dos cuidadores familiares mostram que, infelizmente, essa realidade não é exclusiva da minha mãe. Por exemplo, esses estudos mostram que o cuidado, quando não é dividido, tem impactos na vida financeira e profissional do cuidador familiar. Esses estudos também mostram que o cuidado, quando não é dividido, representa uma enorme sobrecarga para quem cuida.
E esses estudos também mostram que essa sobrecarga de trabalhar muitas horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, muitas mulheres ainda têm que conciliar com um trabalho remunerado. E muitas vezes esses trabalhos são feitos de forma informal em casa, para conciliar com o cuidado. Na minha família, também tem outra história de um familiar se tornando o cuidador principal. Uma história que mostra os impactos do cuidado na vida do cuidador familiar, mas que mostra que o cuidado, quando dividido, pode sim ser mais leve. No caso da minha tia, alguns irmãos se revezavam entre si aos finais de semana e ela contava com funcionários durante o dia ao longo da semana. Como cuidadora principal, ela sentiu os impactos do cuidado, pois só conseguiu realizar o sonho de se mudar de cidade depois de cumprida sua missão de cuidar, já quase idosa também. Entretanto, muitos desses impactos foram amenizados com o cuidado e atenção de outros familiares e de uma rede de apoio. Então, sim, é importantíssimo tornar o cuidado mais leve para evitar a sobrecarga do cuidador principal, o que leva à vulnerabilidade econômica e financeira e também à queda na saúde. Felizmente, como nós também vimos, tornar o cuidado mais leve é uma tarefa possível. Para que o cuidado seja mais leve para nós e ainda melhor para os nossos idosos, é preciso que conversar sobre o cuidado enquanto trabalho e não só como afeto deixe de ser tabu. O cuidado é um trabalho e, como tal, deve ser dividido, seja entre parentes, seja com ajuda paga, ou seja com uma rede de apoio, ou mesmo uma combinação entre essas diferentes formas de divisão. Estas são algumas das consequências de enxergar o cuidado apenas como afeto, ou pior ainda, enxergar como obrigação só de alguns. A primeira consequência de evitar conversar sobre o cuidado como um trabalho é que, apesar do cuidado ser uma realidade da vida, nós estamos pouco preparadas para ele. Por mais que a gente saiba que nossos pais e avós vão envelhecer, não estamos preparadas para cuidar e tampouco estamos cientes de todo o trabalho que envolve o cuidado. Isso quer dizer que nós desconhecemos a dimensão e a carga das tarefas envolvidas no cuidado, que incluem desde tarefas de planejamento e gestão, passando por tarefas de pesquisa até as tarefas domésticas. Então, estudos apontam que incerteza sobre as tarefas envolvidas no cuidado e sobre o que devemos ser responsável por está entre as causas da sobrecarga do cuidador familiar. Outra consequência de se evitar conversar sobre o cuidado enquanto trabalho é que muito tempo é gasto no cuidado e pouco tempo é gasto, de fato, aproveitando nossos idosos. Então, como nós desconhecemos a carga do trabalho de cuidado, a gente subestima. E o resultado disso é que, apesar de que quem cuida passar muito tempo com o seu idoso, esse tempo frequentemente é preenchido apenas com as muitas e intermináveis tarefas de cuidado, restando pouco tempo e energia para curtir de fato os nossos idosos, para nos divertir, para descansar e relaxar aproveitando a presença deles. E, consequentemente, criar boas memórias que vão nos acompanhar por toda a vida quando eles se forem. Para melhor aproveitá-los, nós precisamos exercer o cuidado com mais equilíbrio e menos sobrecarga. Quantas vezes você, parente cuidador, não se deparou com a sua realidade de cansaço e desejou lá no fundo do seu coração: poxa, eu queria conseguir passear com meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, sem pensar em nada, sem estar tão cansada e sem ter que correr tanto. E quantas vezes você não desejou também que seu parente idoso tivesse uma velhice menos monótona, mais plena, uma rotina mais interessante que proporcionasse a ele mais alegria? A terceira consequência de se evitar reconhecer o cuidado enquanto trabalho é que a gente acaba se deixando de lado. No cuidado, os dias nunca são iguais e todo dia surge algo novo, uma dor nova, um humor diferente, uma outra necessidade. Todos os dias a gente resolve um monte de pequenas coisas. Quando a gente não tem consciência da carga de trabalho do cuidado, é fácil se deixar levar e se esquecer de si. Isso acontece porque a gente pensa: hoje eu resolvo essa tarefa de cuidado que é mais urgente e amanhã eu cuido das minhas coisas. Só que amanhã vão ter outras tarefas de cuidado e o amanhã em que você finalmente cuida das suas coisas, da sua vida e de si, nunca chega. Como a vida é feita de uma coleção de amanhãs, quando você vê, os anos se passaram e você passou uma boa parte da sua vida dedicada ao cuidado. Tem um lado bom disso, que é você se sentir em paz por ter retribuído a sua avó, seu avô, mãe e pai todo o carinho e dedicação que eles tiveram com você e que te transformaram na pessoa que você é.
Porém, também tem o lado negativo, que é o fato de muitos parentes cuidadores se encontrarem em situação de vulnerabilidade econômica e sem a capacidade de proverem para si mesmos quando o cuidado termina. Alguns desses parentes cuidadores são ou se tornaram idosos durante a jornada de cuidado, o que torna a situação de vulnerabilidade econômica ainda mais sofrida e penosa. Então, um estudo aqui mostra a realidade de vulnerabilidade econômica e patrimonial sofrida pelos cuidadores familiares, sendo que desses, por exemplo, 37% relatam que moram com quem cuidam, e esses 37% relatam mais horas gastas com cuidado e um menor número de tarefas, 27% parou de guardar dinheiro, 20% fez dívida, 20% usou sua reserva de emergência, 17% atrasou ou não pagou as contas, 13% pegou emprestado com outros, 10% teve dificuldades para comprar itens necessários como comida. E esses cuidadores também relatam perda de emprego, menos economias para se aposentar, menos benefícios de seguro social. Além disso, se deixar de lado afeta não só a vida financeira e profissional do cuidador familiar, mas também a saúde. Então, estatísticas apontam que 7 a cada 10 cuidadores familiares não vão ao médico na frequência necessária, sendo que 50%, 7% alega que não vão porque as necessidades do idoso vêm antes das suas, 51% porque falta tempo para cuidar de si, 49% por cansaço e 44% porque não tem dinheiro para irem ao médico, que é um resultado da vulnerabilidade econômica. Logo, a falta de conscientização sobre a carga do trabalho de cuidado tem um impacto direto na vida de milhares de pessoas que cuidam. E aqui os estudos mostram que acúmulos de funções, como cuidar da casa e trabalho, além do cuidar, também é uma das principais causas de sobrecarga do cuidador familiar. A quarta consequência, por falta de um debate e maior conscientização sobre a carga do trabalho de cuidado, é que quem cuida frequentemente recebe pouco suporte e apoio, levando a sobrecarga e exaustão. Então, como todo mundo acha que é fácil e que é simples cuidar, ou mesmo que, poxa, a pessoa não está fazendo nada, ela só está cuidando, então essa pessoa também é vista como não precisa de ajuda, não precisa de receber apoio, sendo que, na verdade, a pessoa está sobrecarregada com um excesso de tarefas. Então, estudos apontam que a sobrecarga do cuidador familiar também é decorrente de uma rede de apoio pequena ou ausente. Em resumo, cuidar é trabalhoso, e muito. Só que cuidar pode ser mais leve do que geralmente é. Além do que, cuidar também traz uma sensação gratificante por a gente poder retribuir aqueles que cuidaram de nós quando pequenos o cuidado que eles precisam agora. Agora que você já sabe que é muito importante e que também é possível tornar o cuidado mais leve, você deve estar se perguntando, ok, mas e como eu consigo tornar esse cuidado mais leve para mim? E como eu consigo não só manter a qualidade, mas até mesmo melhorar para o meu idoso? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer isso, além de te passar as 3 técnicas que você vai conseguir aplicar em seguida. Instintivamente, a primeira maneira que a gente tenta para tornar mais leve algo que demanda muito tempo, e assim, quem sabe, sobrar um pouco mais de tempo para a gente e para outras coisas, é procurando se organizar. Isso porque já sabemos que a organização ajuda a economizar tempo. E nesses anos cuidando, testei diversas maneiras para organizar o cuidado. Eu fiz tabelas no Google Sheets e no papel para registrar a rotina de medicamentos, alimentação, água. Fiz diários de cuidados no Google Docs, imprimi, mandei encadernar, guardei exames e receitas em pastas, uma pasta enchia, eu ia para a próxima, pesquisas que eu fazia na internet sobre como cuidar, equipamentos para melhorar a vida do idoso, etc. Eu guardava em pastas digitais, mandava para mim mesma no WhatsApp e Telegram. Fotos e outros arquivos acabavam espalhados entre pastas digitais e armazenamento em nuvens, WhatsApp e Telegram. No fim das contas, ficava tudo espalhado entre pastas, cadernos, diários, anotações e listas de tarefas soltas. Para encontrar algo nunca era rápido e prático. Além do mais, quando eu queria acompanhar, por exemplo, a variação da pressão em um certo número de dias, eu tinha que observar as anotações diárias manualmente para identificar a variação. No médico, se eu quisesse levar um histórico para mostrar,
tinha que carregar uma pasta e mesmo assim não era um histórico organizado. Ficava à vontade de organizar para ter tudo à mão fácil e rápido, de forma que economizasse tempo, mas com a exaustão do dia a dia do cuidado, a organização ficava sempre para depois. Definitivamente não era um sistema de organização prático e fácil, e ser consistente era um desafio. Também sentia falta de um sistema que fosse flexível e imediatamente personalizado, facilmente adaptável ao surgimento de novas necessidades do cuidado, sem ter que mudar o arquivo e imprimir um novo diário de cuidados. Além disso, fazia falta um sistema que fosse fácil e simples, navegar em vários arquivos e encontrar facilmente o que se procura. Qual cuidador familiar, sobrecarregado e exausto, nunca se viu nessa situação? Esta forma de organizar o cuidado tinha diversas limitações, como, por exemplo, difícil de organizar e, em vez de reduzir, aumenta a carga do trabalho do cuidador familiar, mais coisas para limpar poeira e guardar, mais coisas para catalogar. Precisa de muito espaço para guardar. Difícil de carregar quando se precisa, por exemplo, levar numa consulta para mostrar ao médico. Sem métricas, mais difícil de monitorar o estado geral do seu idoso. Por exemplo, para saber quantos dias teve pressão alta, tem que fazer um cálculo manual. Em resumo, essa maneira de organizar, além de ser difícil de manter e de ser consistente, exigia muito tempo e energia, que é justamente o que falta ao cuidador familiar, frequentemente já sobrecarregado. E com o tempo, à medida em que eu vivenciava cada vez mais a minha jornada de cuidado, eu também percebi que somente a organização não seria o suficiente. Isso porque não há organização que resolva quando você está sobrecarregado, com excesso de tarefas. E percebi, então, que essa forma tradicional de organizar o cuidado, além de não ser prática, também não contém ferramentas que auxiliem a reduzir a sobrecarga do familiar, auxiliem na criação de uma rotina interessante que seja significativa e que contribua para a longevidade plena do seu idoso. Então, a minha busca passou a ser, então, por um sistema de organização que, além de concentrar num único lugar tudo o que se refere ao cuidado, que também me ajudasse na carga do trabalho de cuidado e que me auxiliasse a montar uma rotina o mais interessante possível dentro da nossa realidade para o meu pai. Então, comecei a pesquisar sobre várias técnicas e ferramentas de organização e foi aí que nasceu o Planner Longevidade Plena e Leve. Antes de eu explicar sobre o Planner Longevidade Plena e Leve, você deve estar se perguntando, por que um Planner? Porque como um Planner é uma ferramenta de organização com vários recursos para definir metas e objetivos, anotar compromissos e tarefas, reflexões diárias, entre outros, é a ferramenta ideal para planejar e sistematizar o cuidado, servindo como registro para tudo e também como guia. O Planner Longevidade Plena e Leve tem como foco ajudar o cuidador familiar no cuidado com seu familiar idoso. E como o Planner funciona? Para que o Planner funcionasse tanto para melhorar a vida do seu familiar idoso quanto para tornar o cuidado mais leve, ele foi elaborado com base em dois pilares centrais, plenitude e leveza. Bom, o primeiro pilar do Planner é plenitude. O pilar da plenitude, ele se refere ao plena, de longevidade plena e leve. Então, para dar ao seu idoso uma longevidade plena, é preciso pensar numa rotina que traga essa plenitude. E por que uma rotina? Porque como a vida é o resultado da soma dos dias, quanto mais dias vividos com plenitude, mais a vida será plena. E a rotina garante que dias vividos com plenitude sejam frequentes. O segundo pilar do Planner, que é o pilar da leveza, tem como objetivo tornar o cuidado mais leve. E para que esse objetivo seja alcançado, o Planner te ajuda com ferramentas para uma organização prática e fácil e ferramentas para a gestão do cuidado. No que se refere à organização prática e fácil, você conta com o fato de tudo relacionado ao cuidado estar num único lugar economizando tempo, de ser totalmente integrado, o que economiza retrabalho, de você precisar de apenas poucos minutos por dia para alimentar o Planner e pelo fato de ser personalizável. Já na gestão do cuidado, você conta com ferramentas para gerir o seu tempo, para dividir as tarefas e para se comprometer com o autocuidado possível. Então veja agora como que funciona cada um desses pilares na prática. Bom, aí é que vem o primeiro pilar do leve, do longevidade plena e leve,
que é a organização fácil e prática. Para que o Planner funcione como um sistema de organização que centraliza num único lugar tudo o que refere ao cuidado, fui construindo o Planner, incluindo o que surgia de necessidade dentro da realidade do cuidado. E é por isso que ele contém rotina diária, e aqui você substitui o diário de cuidados manual e as folhas impressas da rotina. Você tem espaço para você anotar medidas que você tome do seu idoso durante o dia, caso necessário, por exemplo, pressão, glicemia, temperatura, a saturação, frequência cardíaca e assim por diante. O estado geral do seu idoso, por exemplo, como que está o humor, como é que está a digestão, como é que está os níveis de energia, a alimentação, quantas refeições fez no dia, quais refeições que fez, água ingerida, quais atividades foram feitas, o sono, se o sono foi bom, se o sono foi ruim, quantas horas dormiu, os medicamentos que tomou e mais. E você tem a agenda, que é uma agenda totalmente integrada com as outras seções do Planner. Então, o que você registra, por exemplo, em finanças de pagamentos, você recebe essa informação na agenda. Quando você abre, você já vê ali, poxa, essa semana tem que pagar tal medicamento. Né? Mesma forma, você também registra lá na seção de saúde sobre as consultas e os procedimentos médicos, como, por exemplo, exames. Você também vê essa informação automaticamente na agenda, sem ter que digitar de novo, colocar de novo na agenda, separada a parte. Atividades programadas, você também consegue ver tarefas do plano de longevidade plena, você consegue ver como é que ficou a divisão de tarefas, e outras tarefas que você tem agendado com ou sem data definida. Um dos principais pontos em que o Planner te ajuda a reduzir o trabalho de cuidado é a revisão mensal. Na revisão mensal, você consegue ter acesso às métricas, ao resumo do mês do seu idoso. Então, você consegue saber, por exemplo, quantos dias ele teve pressão normal, quantos dias ele teve pressão alta, quantos dias ele teve pressão baixa, e assim por diante, para todas as medidas que você tenha eventualmente feito no seu idoso durante o mês. Você consegue acompanhar quanto que foi a média de água que ele ingeriu por dia, quanto que foi a média de refeições que ele comeu por dia, quais refeições ele tende a comer mais e quais refeições ele tende a pular, quantidade de atividades feitas, estado geral, por exemplo, quantos dias teve um humor bom, quantos dias teve um humor não tão bom, quantos dias foi ao banheiro, quantos dias deixou de ir ao banheiro. Com esse material em mãos, você consegue ver onde que está mais claramente problemas que seu idoso esteja passando e procurar a ajuda médica necessária. E apresentar para o médico de uma forma muito mais fácil, rápida e simples para você. Além disso, você também consegue registrar tudo referente à alimentação do seu idoso aqui no Planner. Então, você consegue salvar a prescrição do nutricionista, você consegue montar o cardápio semanal em poucos cliques e integrar com a rotina diária, de forma que assim, você não precisa fazer o cardápio semanal à mão e depois preencher a cada dia à mão o que seu idoso comeu no café da manhã, o que comeu no almoço, o que comeu no lanche, o que comeu na janta. Né? Aqui, com poucos cliques, você já faz isso. Bem rápido e prático. Você tem a lista do supermercado integrada com a lista de ingredientes e você também tem um banco de receitas, onde você pode salvar as receitas que você já tem e as receitas que você venha pesquisar no YouTube ou em outros lugares da internet. Você pode colocar todas aqui centralizadas num único lugar. Outro aspecto muito importante, função muito importante aqui no Planner é o registro de saúde. Né? Então, ao invés de você simplesmente guardar umas pastas as receitas que o médico passou e os exames, você pode, além disso, ter um histórico detalhado da saúde do seu idoso aqui com o Planner. Então, aqui você tem espaço para colocar os dados do seu idoso para acesso fácil e rápido em situações de emergência. Você tem como registrar todos os atendimentos médicos, por exemplo, os dados do médico, o motivo da consulta, o histórico, exames e receitas. E aí depois você tem como saber que dia que você foi, em qual médico, e o que qual médico falou o quê para o seu idoso. Histórico de saúde pessoal e familiar, que é importante passar para o médico para que ajude no diagnóstico do seu idoso. Agendamento de exames integrado com a agenda. Medicamento com cálculos de quando fazer a próxima compra
e aí já aparece automaticamente na agenda. Espaço para você anotar episódios adversos, qualquer crise que seu idoso tenha tido, por exemplo, teve uma diarreia, teve uma dor na coluna, teve confusão mental, e você vai anotando esses episódios aqui, depois você consegue levar essas informações para o médico de uma forma mais simples para você. E também tem o checklist da mala do hospital, porque quando acontece emergências, muitas vezes a gente tá tão preocupado com a situação que a gente nem se lembra o que tem que colocar, e aqui você não precisa se preocupar com isso, basta olhar aqui e já seguir que você consegue organizar mais fácil. Gestão de profissionais é outro aspecto aqui no Planner que também te ajuda a reduzir o tempo, né, e centraliza tudo do cuidado num lugar só. Então, por exemplo, se você tem cuidadores, aqui você pode salvar os contratos, dados do cuidador para referência futura, você pode organizar por tipo de assistência fornecida e a frequência, né, por exemplo, esse cuidador aqui ele vem 3 vezes na semana, esse outro daqui vem 2 vezes na semana, e assim por diante. Você consegue organizar a escala da semana em poucos minutos, em poucos cliques, né, sem ter que precisar de escrever à mão, gastar tempo com isso. E você também consegue gerir outros profissionais, como, por exemplo, personal trainer, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, qualquer outro tipo de profissional que o seu idoso tenha atendimento. Tá? Aqui no Planner você também tem espaço para organizar as finanças do cuidado, que é muito importante, afinal de contas, tudo relacionado ao cuidado vai ser definido pelas finanças, o que é possível, o que não é possível fazer. Então, aqui você consegue registrar os gastos, salvar os comprovantes, você consegue organizá-los por categoria, você consegue agendar pagamentos, integrar com outras seções do Planner. Você consegue também salvar a renda do seu idoso, o que entra de renda do cuidado. Por exemplo, tem a renda da aposentadoria, às vezes seu idoso também tem alguma renda de aluguel. Então, você vai colocando todas essas rendas aqui e você também consegue definir um limite de gastos, um orçamento, né, que você é notificado quando extrapolar esse valor. Além disso, o Planner também contém uma Wiki Cuidado, ou uma Wikipedia do cuidado, a sua própria Wikipedia pessoal do cuidado, que você vai construindo ao longo do tempo. Então, ao invés de você guardar arquivos, notas, pesquisas, páginas da internet, vídeos, tudo separado em várias pastas no computador, em drivers, em playlists, um pouco salvo no celular, um pouco salvo no computador, aqui e ali, e ter todas essas informações espalhadas. Aqui no Wiki Cuidado você monta sua própria biblioteca de referência do cuidado num único lugar e mais fácil de pesquisar, porque você consegue pesquisar por tema, você consegue pesquisar por categoria, você encontra tão bem fácil as informações, você consegue também vincular essas informações a projetos e áreas para que você use essas informações de uma forma mais fácil e prática. E você também pode integrar essas informações, por exemplo, com a página de consulta com o médico e tirar dúvidas com ele, né, para lembrar de quais dúvidas você gostaria de tirar. Por último, o Planner também contém uma seção específica para cuidador contratado, caso você tenha. E aí, nessa página, você define o que o seu cuidador vai ter acesso em relação ao seu idoso. E aqui ele consegue registrar para você tudo o que você precisa acompanhar em relação ao seu idoso. Ele consegue registrar a rotina diária do seu idoso, ele consegue registrar, preencher a lista de compras, itens que por algum acaso acabem e necessitem de serem comprados novamente. E ele também tem acesso a contatos de emergência, caso aconteça alguma emergência com o seu idoso, ele tem ali essas informações para realizar o atendimento. É desta forma que o Planner Longevidade Plena e Leve coloca em prática o princípio da organização fácil e prática no pilar da leveza. Um lugar centralizado com tudo referente ao cuidado, totalmente integrado e personalizável. Enfim, fácil e prático de usar. Ainda no pilar da leveza, tem aqui como colocar em prática a gestão do cuidado. Então aqui, o primeiro item na gestão do cuidado é a gestão do tempo. É você saber onde o seu tempo está indo. Então, para isso, é bem prático de usar, basta você clicar no botão toda vez que você começa uma tarefa, você clica no botão de ligar, e quando você termina uma tarefa, você clica no botão de desligar. E ali ele já calcula automaticamente o tempo que você gastou naquela tarefa. E depois você pode organizar as tarefas de acordo com categorias, né? E aí você tem a possibilidade de visualizar
quanto que tempo você gastou por dia, por semana, por mês, ou também por ano, se você quiser, e também por tipo de tarefa. Dessa forma, você passa a ter mais clareza tanto do tempo investido no cuidado, quanto das tarefas que estão envolvidas no cuidado. E aí, com a clareza de qual tarefa e qual tempo envolvido, fica mais fácil para você dividir as tarefas e, consequentemente, aliviar a carga do cuidado. Então, a gente sabe que nem sempre é fácil a gente conseguir essa divisão com os parentes. Só que com uma tabela organizada com as tarefas a serem feitas, fica mais fácil conseguir essa divisão, que cada um pode ir lá, olhar, ver o que consegue fazer e escrever o seu nome ali do lado e a data que vai realizar aquela tarefa. Então, fica bem mais simples essa divisão. E com isso, fica menos tarefa para você e a carga vai reduzindo aos poucos. Então, aqui o próximo item da gestão do cuidado é a divisão de tarefas, que é onde você tem aqui a tabela já para poder compartilhar as tarefas que você precisa de ajuda, né? E aqui você consegue filtrar e acompanhar por tipo de tarefa, por responsável, por calendário, por linha do tempo. Agora, com mais tempo para você, o autocuidado se torna mais possível. Porque a gente sabe que sim, cuidadores familiares tendem a deixar de se cuidar, mas isso acontece não porque não queiram se cuidar, mas sim porque não é viável com a sobrecarga do cuidado. Então, os primeiros passos são saber onde seu tempo está indo, quais as tarefas a fazer e fazer a divisão de tarefas. A divisão pode ser feita com parentes próximos, como irmãos, que são tão responsáveis pelo seu idoso, quanto você. Pode também ser feita com ajuda paga, por exemplo, cuidadores, ou até mesmo com uma rede de apoio formada por conhecidos, como amigos que se dispõem a te ajudar. Ou você pode também conseguir fazer uma combinação dessas diferentes ajudas. E aí, para facilitar o seu comprometimento com o autocuidado, agora que você tem mais tempo e o autocuidado se torna possível, você pode usar ferramentas como elaboração de projetos e rastreador de hábitos. Então, aqui na seção de autocuidado do Planner, você consegue definir projetos que sejam importantes para você, você consegue definir hábitos que sejam importantes para você, que podem estar relacionados a esse projeto ou não, e você também pode montar a sua rede de apoio e contar com uma lista de referências constantemente atualizada. Enfim, com o uso das ferramentas da gestão do tempo, da divisão de tarefas e do autocuidado, você vai conseguir, de fato, tornar o cuidado mais leve para você. Resumindo aqui, como conseguir um cuidado mais leve. Bom, leveza é igual a organização prática e fácil, mais uma boa gestão do cuidado. Essas duas ferramentas, o Planner Longevidade Plena e Leve te oferecem. Bom, o outro pilar é a plenitude, e aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona o plano Longevidade Plena dentro do Planner. Então, como a gente já sabe, outro ponto importantíssimo no cuidado é como tornar o dia a dia do nosso cuidado idoso mais interessante, com atividades que sejam significativas para ele. E quem cuida tem esse anseio, lá no fundo, de retribuir da melhor forma que a gente conseguiu o carinho e o amor que recebemos aos nossos parentes idosos. Só que, na correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue pensar em atividades, menos ainda como colocá-las em prática. Já com planejamento, isso muda, e uma rotina com atividades que tem significado para o seu idoso, ou seja, que ele goste de verdade, se tornam mais possíveis. Então, para você montar um plano de longevidade plena para o seu idoso, o Planner ele contém ferramentas para você, primeiro, refletir em atividades que seu idoso realmente goste, depois, ferramentas que te ajudem a colocar essa atividade em prática, por exemplo, considerando os recursos de tempo, de energia e de dinheiro que você tem para conseguir realmente executar essa atividade, e depois, ferramentas para que você possa monitorar e avaliar se seu idoso está realmente gostando e aproveitando as atividades da forma como você esperava que ele aproveitasse. Então, como você pode ver, o Planner ele é bem completo e abrange as várias dimensões do cuidado, tanto referente à organização do cuidado em si, quanto a ferramentas para ajudar o cuidador familiar, quanto também ferramentas para uma longevidade plena, para garantir uma rotina significativa para o seu idoso. Então, aqui, para você ter a oportunidade de comparar com outras, com o sistema tradicional, comparado com o sistema oferecido pelo Planner Longevidade Plena e Leve. Então, aqui, comparando o jeito tradicional com o jeito
Planner Longevidade, Planner Leve, você pode ver aqui, ó, que, por exemplo, no jeito tradicional é difícil de organizar, difícil de procurar, precisa de espaço para guardar, difícil de carregar quando se precisa, não tem métricas, não tem ferramentas para ajudar a reduzir a carga do trabalho, ferramentas voltadas para o cuidador familiar, e não tem ferramentas voltadas para montar uma rotina interessante para o seu idoso. Já o Planner Longevidade Planner Leve é prático, fácil, rápido de usar, adaptável para a sua realidade, fácil de achar qualquer informação, não precisa de espaço para guardar e você consegue levar com você para qualquer lugar. Você ganha tempo e poupa energia pelo fato de estar tudo num lugar só, rotina, planejamento, gestão do cuidado, alimentação, saúde, gestão de profissionais, o Wiki Cuidado, a agenda, tudo num único lugar, né? Além de ter as métricas, né, que é onde você consegue avaliar a saúde do seu idoso, avaliar o cuidado como um todo, não só a saúde. Você tem ferramentas para gestão do cuidado, voltadas especificamente para reduzir a carga do cuidado. E você também tem ferramentas para montar um plano de longevidade plena, ou seja, um plano de uma rotina interessante para o seu idoso. Agora, eu vou passar para você as 3 técnicas que eu prometi no começo do vídeo e que você pode aplicar já agora para tornar o cuidado mais leve para você. A primeira técnica é a gestão do tempo. Essa é fundamental, importantíssima você começar por aqui, que é para poder equilibrar a carga do cuidado. Primeiro é preciso saber quais as tarefas que você realiza relacionadas ao cuidado. Então, ter essa clareza de quais são as tarefas que estão envolvidas no cuidado com o seu idoso e quanto tempo você gasta em cada uma delas. Para fazer isso, você vai anotar num papel, por pelo menos uma semana, a tarefa, a hora que você começou a fazer a tarefa, a hora que você terminou de fazer a tarefa, e aí você calcula o tempo que você gastou naquela tarefa. Depois, o passo 2, você vai observar quais tarefas são parecidas entre si, depois de uma semana, e definir as categorias entre as tarefas. Então, por exemplo, essas aqui são mais tarefas domésticas, essas aqui são tarefas de cuidado, por exemplo. Depois, no passo 3, você vai definir um período do dia que você vai fazer cada categoria de tarefa. Por exemplo, tarefas de agendamento, de compras, de etc., podem ser feitas todas juntas num único bloco de tempo. Ao invés de fazê-las picadas entre vários horários no dia, você concentra todas as tarefas parecidas num único período do dia, quando possível. E aí, o último passo, o passo 4, que é você observa quais dessas tarefas você pode delegar. Então, aqui tem uma tabela de exemplo para vocês. Então, tá aqui a data, aí a tarefa, hora de início, hora final, tempo gasto, e aí o tempo final no dia, né, para você ver quanto que foi, e você faz uma tabela dessa por dia, e aí no final da semana você olha todas as tabelas que você tem e faz a sua análise final. E aí você vem e coloca depois que você fizer a sua análise final, você coloca as categorias, quais as tarefas que estão dentro de cada categoria. Por exemplo, lavar o banheiro, limpar a cozinha, limpar a sala, vem dentro da categoria de tarefas domésticas e assim por diante. Período do dia que você vai fazer essas tarefas e se você vai delegar sim ou não, tá? Para você já ter em mente quais as tarefas que você vai delegar. E aí agora a gente vem à técnica 2, que é uma técnica fundamental também para você tornar o cuidado mais leve para você, que é a divisão de tarefas sem atrito. Bom, uma vez que você já sabe quais são as tarefas envolvidas no cuidado, já tem essa clareza, você vai criar uma tabela com as tarefas que você gostaria de delegar e acrescentar um campo para o nome da pessoa que vai ficar responsável pelaquela tarefa e a data que vai ser feita. Aí você vai compartilhar essa tabela com os demais responsáveis para que eles mesmos possam verificar as tarefas que podem fazer e quando. Então, aqui tem um exemplo da tabela. Aí você faz a tabela, coloca aqui a tarefa, a categoria e aqui o nome do responsável e a data que vai fazer. E aí você pode mandar essa tabela por WhatsApp, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp entre os responsáveis e aí eles próprios podem ir preenchendo
ir visualizando, ou no Telegram também, a forma como vocês preferirem se comunicar, ou mesmo impresso também, se vocês acharem melhor. E por fim, a técnica 3, que é a rede de apoio sólida. Então, além de parentes, você pode montar uma rede de apoio com amigos, conhecidos e vizinhos, com os quais você sabe que pode contar quando precisar. Então, para saber quem procurar em cada ocasião de forma rápida e à mão, você faz uma tabela refletindo as características das pessoas que você sabe que você pode contar. Então, aí você pede para cada uma aquilo que ela já curte fazer, né? Então, por exemplo, você coloca o nome da pessoa, pensa por que você pode contar com essa pessoa e no que você pode contar com essa pessoa. Então, por exemplo, vamos supor, um exemplo, um nome, Joana, sua amiga Joana, por que você pode contar com ela? Porque várias vezes, quando aconteceu de precisar de alguma coisa, ela foi solidária, ela foi uma pessoa que se mostrou confiável, que você realmente podia contar com ela, que ela não te deixou na mão. E aí você escreve aqui com o que você pode contar com ela, qual que é a característica dela. Então, ela é uma pessoa que gosta mais de ajudar com tarefas práticas. Então, você sabe que você pode contar com ela se você precisar de, por exemplo, uma ajuda na faxina, ou uma ajuda com alguma tarefa de cuidado direto com o seu idoso, por exemplo, dar um banho, trocar uma fralda se o seu idoso for acamado, se não, se for, por exemplo, ajudar só a tomar as medicações, se o seu idoso for autônomo. E assim você vai formando essa tabela dessa rede de apoio que você sabe que pode contar com ela quando você precisar. Ou, por exemplo, você tem uma outra amiga que é a Maria, e a Maria você sabe que ela é uma pessoa que você pode contar. Se você precisar de sair e deixar o seu idoso com ela, você sabe que você pode contar com ela para isso, se você tiver uma emergência. Bom, então essas são as 3 técnicas que você pode usar já agora, que vão te ajudar e muito para reduzir a carga de trabalho de cuidado para você. Vão tornar o seu cuidado mais leve. E, enfim, todas essas 3 técnicas fazem parte, elas estão incluídas no Planner Longevidade Pleno e Leve, como eu já mostrei para vocês, junto com várias outras técnicas. Só que a diferença é que aqui você vai ter que fazer tudo manualmente, enquanto que no Planner os cálculos do tempo gasto já são feitos de forma automática, as categorias você não precisa escrever manualmente, já está descrito lá, é tudo atualizado e organizado de forma rápida e simples, tem um histórico de fácil acesso das tarefas, do tempo e de quem fez o quê. Né? Para registrar o tempo, você não precisa checar no relógio e anotar a hora de início, nem a hora de término, basta você apertar o botão, que ele já faz esse registro automaticamente para você e todos esses cálculos. Então, se você preferir já ter essas técnicas prontas para uso numa ferramenta digital, flexível, personalizável, e que funciona também como um sistema de organização do cuidado como um todo, inclui a criação de um plano de longevidade plena para o seu idoso, e te ajuda a gerir seu tempo, delegar tarefas e montar uma rede de apoio, e assim economizar seu tempo e energia ao mesmo tempo em que você dá uma boa vida para o seu idoso, você pode contar com o Planner Longevidade Plena e Leve. E aí, se você gostou do Planner, acha que é para você? Olha o que está incluso. Vem um Planner Longevidade Plena e Leve, com acesso imediato e vitalício. Então, uma vez comprado, o Planner é seu para sempre. E por ser digital, ele se renova com os anos, tem duração infinita. Então, você nunca mais vai ter que se preocupar em ter que comprar uma agenda nova, um diário de cuidados novo, uma pasta nova. Vem também o manual de uso e personalização do Planner, para você consultar sempre que você quiser. Além disso, você também tem acesso a todas as atualizações que a gente fizer do Planner durante um ano. Se você preferir aprender por vídeo, nós também temos videoaulas que te guiam no uso do Planner, também com acesso por um ano. E nós temos o suporte Tira Dúvidas individual por WhatsApp, porque nós queremos que você tire o máximo proveito do seu Planner. Então, a gente faz questão de te ajudar individualmente. Tudo isso por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,70. Você tem 7 dias de garantia e a compra é segura. E se você ainda estiver em dúvida se o Planner Longevidade Plena e Leve é para você ou não, nós temos algumas perguntas e respostas para você.
Me sinto tão cansada e sobrecarregada. Esse planner vai ser mais um item na minha interminável lista de tarefas diárias? Muito pelo contrário, o planner vai te ajudar a reduzir sua carga de tarefas de várias formas. Primeiro, com a gestão do tempo, onde você cronometra o tempo investido nas diversas tarefas de cuidado, até mesmo aquelas que parecem simples e rápidas, como, por exemplo, agendar uma consulta, e com isso você vai ter mais clareza do tempo investido. Com mais clareza, você vai conseguir se planejar melhor e definir horários para tarefas que podem ser feitas em bloco, economizando tempo. Segunda forma que o planner te ajuda a reduzir a carga de tarefas. Com organização, uma vez que você vai ter à mão, com acesso fácil e rápido, tudo que é referente ao seu idoso, por exemplo, histórico médico hospitalar, tudo referente à alimentação, gestão de profissionais de suporte, a rotina diária, com métricas para análise e comparação. Isso significa que você não vai ter que mexer em pastas com vários papéis, nem gastar um bom tempo para encontrar e organizar a informação que você precisa e se equilibrar entre esses vários cadernos e agendas e pastas. Terceira forma que o planner te ajuda a reduzir a carga de tarefas, com a divisão de tarefas. Então, muito da sobrecarga do cuidado se deve à crença arraigada de que não é trabalho, de que é simples e fácil e de que quem faz não precisa de descanso nem de revezamento. Essa crença já tem sido quebrada por pesquisas e estudos científicos que demonstram os impactos da sobrecarga nos cuidadores, principalmente os cuidadores familiares. Como discutir o cuidado enquanto o trabalho é um tabu na nossa sociedade, infelizmente, falta clareza sobre quais são as tarefas de cuidado. E o planner ele deixa claro quais são as tarefas envolvidas, você consegue separar essas tarefas depois por categorias, o que possibilita uma divisão de tarefas de forma mais simples e prática, com menos atrito, e assim definindo quem é responsável pelo que e por qual período. A quarta forma que o planner te ajuda a reduzir a carga de tarefas é com o autocuidado. Tem uma seção exclusiva para o seu autocuidado, aí você pode fazer planos para o autocuidado, definir hábitos e o que mais você quiser para ter os seus próprios momentos de escape. A quinta forma que o planner te ajuda a reduzir a carga do cuidado é com a página inicial ou dashboard, que foi montado para que você possa visualizar numa única página tudo o que você precisa acompanhar no dia a dia, como a rotina do seu idoso, a agenda com os compromissos e tarefas que você tem que cumprir, o cardápio da semana, gastos e etc. Então, assim, em poucos minutos, principalmente nos dias corridos, você consegue registrar tudo o que precisa, muito mais rápido do que preencher um diário de cuidados no papel, anotar outras informações na agenda, olhar numa prancheta à parte o cardápio semanal, entre outros. Com o tempo livre que a organização prática, a gestão do tempo e a divisão de tarefas vão te proporcionar, aproveite para descansar, fazer algo que goste, se desconectar e recarregar as baterias. Torne possível o seu autocuidado, você merece. Já cuido há muitos anos, esse planner vai me ajudar? Com certeza. Quem cuida há muitos anos já tem toda a experiência acumulada e vai se adaptar bem ao planner Longevidade Planner Leve, por entender os princípios do cuidado. Quem cuida há muitos anos sabe que nada melhor do que poder contar com uma ferramenta onde você tem tudo que está relacionado ao cuidado num lugar só. Sabe o gasto de tempo que é quando, para ir ao médico, mesmo que você já tenha a pasta organizada, tem que lembrar de levar a pasta, de anotar as queixas, o histórico do idoso para apresentar ao médico. Ter a lista de medicamentos antiga e atual. Quais as reações que o idoso teve com cada medicação. Qual médico prescreveu o quê? Imagina ter tudo isso num lugar onde você não precisa se preocupar de lembrar o que falar, de levar a pasta de exames, de lembrar do histórico. Está tudo lá no seu celular, basta clicar no nome do médico da consulta e todos esses históricos são filtrados automaticamente. Além disso, quem cuida há muito tempo também sabe a dificuldade de manter um diário de cuidados, escrevendo a cada dia, refeição por refeição, sintoma por sintoma, se teve pressão alta ou não. Acabam as folhas do diário e tem que providenciar outro. Imagina não ter que precisar de novos diários de cuidados, porque esse aqui não tem fim. E o histórico dos dias e meses estão sempre disponíveis, acessíveis num clique. Quem cuida há muito tempo também sabe como é ter que ficar de olho no estoque de remédios, se está acabando ou não. Imagina ter uma ferramenta onde você anota a data da compra e ela calcula para você e já deixa um lembrete de quando comprar de novo, já com os dados do local de compra para que você não tenha que ficar olhando na agenda. É por essas e por outras que essa ferramenta é muito, muito útil para quem já cuida há muitos anos.
Ainda não comecei a cuidar. Esse planner é para mim? Com certeza, começar a cuidar com um sistema de organização é o melhor caminho. Você vai evitar boa parte da sobrecarga relacionada ao cuidado se seguir os princípios do planner: organização, divisão de tarefas e autocuidado. E também vai garantir ao seu parente idoso uma rotina interessante, cheia de vida, ao se dedicar a fazer um plano de longevidade plena com base nas áreas da vida desde o início. Tenho cuidador. Como esse planner pode me ser útil? O Planner Longevidade Plena e Leve pode te ser muito útil. As tarefas que envolvem o cuidado como um todo vão muito além das tarefas que a gente entende como sendo de cuidado. Enquanto os cuidadores geralmente executam as tarefas de cuidado direto, como dar banho, dar remédios e refeições, às vezes auxiliar na limpeza do ambiente do idoso, os parentes ainda precisam realizar outras tarefas. Alguns exemplos: gerir as finanças, pesquisar sobre profissionais de saúde e possíveis tratamentos para tirar dúvidas com os profissionais, acompanhar a saúde do idoso, planejar as atividades e qualidade de vida do idoso, planejar e fazer compras de tudo que está no ambiente do idoso, como colchões, roupa de cama, vestuário, entre outros. Ter um cuidador vai te ajudar a dividir a carga para que você não fique sobrecarregada e possa focar nessas outras tarefas e assim proporcionar merecida qualidade de vida para o seu idoso. Além disso, no Planner contém uma página exclusiva para cuidadores contratados, para que eles registrem informações no dia a dia, sem que tenham acesso a outras seções do Planner que você queira manter privado. Você decide o que mantém privado e o que compartilha com seus cuidadores. Já tenho meu próprio sistema de organização: diários de cuidados em papel, guardo os exames do meu idoso em pasta, notas fiscais e contratos de profissionais também guardados em pasta. Qual a vantagem de migrar para outro sistema de organização? Algumas perguntas rápidas. Se você guarda os exames, contratos e notas fiscais em pastas, quantas pastas você já acumulou neste período cuidando? E como é para encontrar um exame, uma nota fiscal entre várias? Mesmo que você tenha separado por categorias, quanto tempo você precisa para encontrar? Quanto aos diários de cuidados, quantos você já tem? Você consegue ter métricas com ele? Por exemplo, saber quantas refeições seu idoso fez no mês? Você consegue personalizar o diário de cuidados toda vez que precisa incluir uma informação nova? Você tem um plano de longevidade plena, com uma rotina significativa que deixa o seu idoso mais feliz? Esse sistema te possibilita gerenciar a sua carga de trabalho de cuidado? Pois é tudo isso que o Planner Longevidade Plena e Leve te proporciona. Um único lugar para guardar, registrar e acompanhar tudo mesmo em relação ao cuidado, que é personalizável e adaptável à sua rotina e necessidades, além de ter métricas do dia a dia do seu idoso, que é totalmente integrado e fácil de buscar informação e que ainda tem uma seção dedicada ao planejamento de uma rotina significativa para o seu idoso, além de outra seção dedicada à gestão do cuidado. Por que eu foco no familiar cuidador e não no cuidador profissional? É fato que todos nós cuidaremos e seremos cuidados em algum momento de nossas vidas. É uma das poucas certezas que temos na vida. Apesar disso, pouco se sabe, se discute, se conhece as tarefas que envolvem o cuidado. Nós não nos preparamos para este momento e, com frequência, caímos de paraquedas nesta missão. É fato também que, na grande maioria das casas, um membro da família acaba assumindo uma maior parcela de responsabilidade, sofrendo de sobrecarga. Essa sobrecarga, muitas vezes, acontece até mesmo entre aqueles que dispõem de mais recursos e podem contar com rede de apoio paga, pois, devido ao desconhecimento das tarefas que envolvem cuidado, acredita-se que o cuidado se resume a tarefas como dar banho, comida, etc., ignorando todas as decisões e planejamentos que antecedem as tarefas de higiene, limpeza, alimentação, entre outras. Por que eu foco no cuidador familiar e não no cuidador profissional? Toda essa sobrecarga e pouco conhecimento sobre o cuidado acontece porque ainda é tabu conversar sobre isso. É tabu conversar sobre o cuidado enquanto trabalho e não só como afeto. E é por ser tabu que ainda inexistem ferramentas voltadas exclusivamente para o familiar cuidador. Ferramentas que registrem não só a rotina do idoso e suas questões médicas, mas que abranjam tudo o que envolve o cuidado. Falta uma ferramenta que abranja aspectos do cuidado como gestão do cuidado, incluindo clareza sobre as tarefas do cuidado, como gestão, pesquisa e planejamento, divisão de tarefas, clareza sobre o tempo investido e autocuidado para o familiar cuidador,
gestão dos profissionais de suporte e terapia, como cuidadores e fisioterapeutas, gestão da alimentação, diretrizes para a criação de uma rotina personalizada e agradável para o seu idoso e que seja viável de colocar em prática, gestão das finanças, organização de informações pesquisadas sobre o cuidado. Além disso, falta também uma ferramenta que ofereça métricas do cuidado a partir das informações registradas no dia a dia. Por exemplo, quantos dias no mês seu idoso teve pressão alta, ou picos de glicemia alta, ou constipação? Falta também uma ferramenta que reúna tudo isso num único lugar, que compreenda que na correria do cuidado, qualquer ferramenta que ajuda de verdade quem cuida precisa ser simples, fácil e rápida de usar. Foi com tudo isso em mente que pesquisei sobre planejamento e organização e adaptei para o cuidado, e projetei e fiz esse sistema de cuidado com foco no cuidador familiar. Espero que esse sistema de cuidado seja muito útil de verdade para todos aqueles que estão nessa missão de cuidar de seus familiares idosos. O que esse planner tem diferente dos demais planners? Por que escolher um planner digital e não um planner em papel ou impresso em PDF? O Planner Longevidade Planner Leve te possibilita coisas incríveis que um planner em papel ou em PDF que tenha sido impresso não possibilita. Por exemplo, servir como substituto ou complemento de pastas para arquivar exames, receitas e prescrições médicas, comprovantes de pagamentos e o que mais você precisa guardar. É todo integrado, que facilita o acesso a informações quando precisa e economiza seu tempo. E significa que o que você registra numa sessão aparece automaticamente em outra sessão naquela informação seja importante. Por exemplo, ao montar o cardápio da semana do seu idoso, as refeições de cada dia já aparecem automaticamente na rotina, sem que você tenha que digitar novamente. Se fosse manualmente, você teria que preencher, fazer o cardápio da semana na mão, e depois você teria que escrever a cada refeição, a cada dia, o que seu idoso comeu. E aqui, no caso, é com um clique só, sem que você tenha que digitar 2 vezes a mesma informação. Outro exemplo é a página da consulta médica, que resume e puxa informações em várias outras seções do planner, como as métricas da rotina, exames, históricos de consultas anteriores, para que você tenha tudo em mãos organizados para o médico, sem se preocupar em esquecer a pasta de exames ou em anotar em papel o que você tem observado no seu idoso, e sem a mesma organização e confiabilidade das métricas, para você conseguir tirar dúvidas na consulta. Outro fato que é um planner digital é melhor do que você ter um planner em papel ou impresso. É personalizável, você pode montar a rotina do seu idoso conforme as suas necessidades. Então, você pode acrescentar, alterar ou incluir atividades, pode personalizar a ficha de saúde, incluindo mais informações, se você assim desejar. Pode incluir mais tabelas na seção de alimentação. Toda essa flexibilidade está disponível no planner como um todo. Nenhuma rotina é igual, nenhuma família é igual a outra, nenhum idoso é igual a outro. Por isso, o melhor planner é aquele que te permite personalizar e adaptá-lo para a sua jornada pessoal. Tem métricas. O Planner Longevidade Planner é mais do que um local onde você registra a rotina diária do seu idoso. Com os registros, são feitos cálculos que te oferecem métricas importantes sobre o cuidado, como quantos dias no mês teve pressão alta, quantos dias fez atividade, o que te permite ter uma visão mais ampla do cuidado do seu idoso. E, além disso, é o mais completo, abrangendo todas as dimensões do cuidado. Geralmente, planners voltados para o cuidado incluem apenas a dimensão da rotina do idoso, como, por exemplo, anotação de medidas, como pressão e glicose, refeições, medicamentos. Porém, quem cuida do seu familiar idoso sabe que o cuidado vai muito além das tarefas diretas de cuidado. E cuidar também envolve cuidar das finanças, organizar pagamentos e contas, planejamento de atividades e terapias, contratação e gestão de profissionais, pesquisa de médicos, tarefas domésticas, pesquisa de tratamentos e outros. Por isso, o planner não tem só a rotina do idoso, mas também tem sessões dedicadas às finanças, a planejamento de atividades, à gestão do cuidado, à gestão de profissionais de suporte e mais outras atividades, e uma wiki cuidado, uma Wikipedia do cuidado, um espaço para que você monte sua própria biblioteca com as pesquisas que você faz relacionadas ao cuidado. Por fim, outra diferença desse planner em relação aos demais planners é que, para bem cuidar, você precisa se cuidar.
Então, Planner Longevidade Planner Leve tem como foco dar as ferramentas para auxiliar ao máximo o autocuidado do familiar que cuida. Por isso, tem sessões dedicadas à divisão de tarefas, à gestão do tempo e ao autocuidado. Na divisão de tarefas, você pode definir quais as tarefas que têm que ser feitas e os outros responsáveis podem ver e escolher quais dessas tarefas eles conseguem cumprir, incluindo prazos, o que facilita a divisão. Já na seção de gestão do tempo, você registra o tempo gasto nas diferentes tarefas de cuidado e assim sabe com mais clareza qual é o seu tempo investido. E por fim, na seção de autocuidado, você pode registrar hábitos e definir projetos que te ajudam a não se esquecer de você. Qual a diferença de uma rotina diária comum para a rotina significativa do Plano Longevidade Planner Leve? Como pode contribuir para a qualidade de vida do meu idoso? A principal diferença é que na rotina significativa você vai elaborar de forma consciente um plano de atividades que fazem sentido para o seu idoso. Coisas que ele goste, que lhe dão prazer, ao mesmo tempo em que ajudam para uma vida mais longa e com mais saúde. Já a rotina diária comum é aquela que já conhecemos, hora dos medicamentos, hora das refeições, hora de beber água, uma ou outra atividade aqui e ali, nem sempre pensada se são atividades que o idoso de fato gosta e se interessa e se contemplam todas as áreas da vida. Não sou uma pessoa que usa muito o computador ou celular. Vou conseguir usar o Planner? Claro! O Planner Longevidade Planner Leve foi construído de forma que seja bem intuitivo e fácil de usar. Além disso, também elaboramos um manual que está dentro do Planner e temos também videoaulas e explicações sobre como usar. Por fim, você também pode contar com o nosso suporte individual no WhatsApp. O preço do Planner já inclui tudo ou preciso pagar algo a mais? Você paga o valor do Planner uma única vez e ele é seu para sempre. A plataforma Notion também é gratuita. O Planner dura além de 2024 ou preciso de um novo todo ano? O Planner Longevidade Planner Leve dura o tempo que você quiser. Uma das vantagens de usar uma ferramenta digital é que ela se atualiza ano após ano. Logo, a durabilidade dela é infinita, pois as páginas não acabam e os calendários nunca vencem. Se você quer proporcionar uma vida plena para o seu idoso e, ao mesmo tempo, quer cuidar bem sem deixar de se cuidar, o Planner Longevidade Planner Leve é para você. Clique no botão que aparece logo abaixo deste vídeo e adquira o seu sistema de cuidado. A compra é segura, o acesso é imediato e vitalício, e você tem 7 dias para testar o sistema. Além disso, você também pode contar com o nosso suporte Tira Dúvidas individual por WhatsApp. Enfim, o Planner ele foi feito de familiar cuidador para familiar cuidador, e estamos na torcida para que este Planner torne o cuidado um pouco mais leve para você, como tem tornado para mim. Te esperamos para dar a mão nessa jornada de cuidar. Tchau, tchau!